Beleza pura, estamos começando aqui mais um podcast, a sua agenda diária aqui de informação do meio ambiente, da cultura, da economia, da política, do nosso estado, do Brasil e do mundo. Podcast e o canal, não é isso, Tiagão? É isso aí, mais uma novidade do Instituto Canal, na nossa equipe de comunicação, levar as informações, né? Sim. Sempre através de convidados inusitados, sejam eles da área de meio ambiente, do esporte, da pesquisa, da ciência, da música, claro, convidados que tenham a ver com a sustentabilidade, com o meio ambiente, para bater um papo descontraído com a gente aqui semanalmente, né, Sandrão? É isso aí, anota aí, galera. Agora você tem mais esse canal de comunicação, que é o podcast ou canal, né, de informação, trazendo muita coisa legal aí para o nosso estado. Lembrando que a gente tem o apoio da Vale, né? É isso aí. Do Banestes. E também, Sandrão, conta a novidade aí da coleção de camisa. Rapaz, essa é a novidade, é boa, viu? Então, estamos fazendo aqui a parceria com a Origens, né? Sim. E é uma parceria muito bacana, porque a Origens é uma marca já conceituada, né, aqui no nosso estado, uma marca capixaba. E com o apoio da Flávia Brau, que é artista plástica lá de São Paulo, ela nos doou o desenho, Tiagão. Olha que lindo que ficou, né? Rapaz, olha que bacana. Eu quero usar essa camisa aqui, cara. Isso. Foi muito legal. Quem quiser usar, tem como usar? Tem como usar. É só entrar lá na loja virtual da Origens e procurar por essa estampa maravilhosa aí. Uma collab, Instituto Canal Origens, Amigos da Jubarte. Exatamente. Muito bacana, né? Deixa eu ver de novo. Ficou legal pra caramba. Ficou muito legal. O desenho é da artista paulista, né? Isso, a Flávia Brau. Dá um @ Flávia Brau. Pessoal que quiser conhecer mais do trabalho dela, ficou bacana, tem a caudal de baleia aqui. Quem quiser conhecer o trabalho dela, @Flávia Brau. E quem quiser conhecer mais o trabalho do projeto Amigos da Jubarte, do Jubarte Lab, do projeto Golfinhos do Brasil, ou outros projetos que o Instituto Canal faz a gestão, entra lá, @Amigos da Jubarte, @Golfinhos do Brasil, @Instituto Canal, seja no Instagram, no YouTube ou no Facebook, para vocês acompanharem as novidades dos nossos projetos. É isso aí. E hoje, beleza pura? E hoje o programa de estreia tinha que ser em alto nível, né? Alto nível, cara. O nosso convidado especial, abrindo com chave de ouro, o Joca. Joca, essa persona conhecida no Brasil e no mundo inteiro. Sim. Esse cara fantástico da conservação, pesquisador e um dos grandes nomes, uma das grandes referências na pesquisa e na ciência com as tartarugas marinhas e no Projeto Tamar. Sim, sim. A gente tem um grande carinho, né, pelo Joca, é uma afinidade, né? Já participamos juntos de projetos, né? De festivais, enfim. Então, a gente tem essa admiração por você, Joca, e para nós é um grande prazer aqui estar te recebendo hoje aqui nos nossos estúdios. Eu que agradeço e parabenizo pela iniciativa. Realmente falta esse espaço aqui na sociedade capixaba, né? De poder estar relatando o que existe de fato no estado e fora, como falaram, na área ambiental e na área cultural, que no fim se juntam, né? São coisas interligadas, né? Então, parabéns pela iniciativa, estou aqui à disposição de vocês. Maravilha, maravilha. Legal. E a ideia é essa mesmo, Joca, a gente conversar sobre os causos das vidas dos nossos convidados. E a gente estava conversando aqui em off, né, antes de começar o programa, e você soltou uma frase falando assim: eu já vi muita coisa nessa vida, né? Nessa vida a gente já viu muita coisa acontecer. E a gente começa um pouco querendo saber exatamente isso, né, Joca? A sua história de vida lá atrás. A gente sabe que você é uma referência na pesquisa e conservação das tartarugas marinhas, né? Seu nome é muito vinculado ao Tamar, mas a sua história começa lá atrás, ali ainda na década de 70, né? Início de 80. E aí a gente queria saber justamente como você encontra esse ambiente da conservação, né? Na universidade, você estudou biologia, não é isso? Então, em que momento você fala, eu acho que meu caminho é mais nessa área da conservação mesmo? Qual o momento que você teve, assim, foi esse clique, essa iluminação para essa área? Bom, eu sou do interior, né? Interior de São Paulo. Vivi lá até meus 18 anos. Conheci o mar com 12 anos apenas e naquele momento eu decidi que eu iria viver perto do mar. E voltei para casa e fui fazer vestibular para oceanografia no Rio. Mas não tinha me formado ainda e na hora de optar mesmo do vestibular eu acabei indo para agronomia.
Então eu sempre busquei algo ligado à terra, às ciências naturais, né? Desde pequeno foi uma vocação já identificada. E comecei a agronomia, mas acabei, coincidentemente, pegando a época do pró-álcool. No país só se falava nisso, só se plantava cana. Então foi algo que me desestimulou muito na agronomia. E naquela época não existia internet, nada. 78, 79, eu escrevi para a Faculdade de Oceanologia do Rio Grande do Sul e foi a única vez que abriu para transferências na história da faculdade. E eu consegui ir da agronomia para a oceanologia. Então, em 79, sem conhecer ainda nada, Rio Grande do Sul, nada, eu peguei o ônibus, fui para lá e lá fiquei até 85 fazendo a Faculdade de Oceanologia. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Qual cidade? Rio Grande. Rio Grande. É no sul do Rio Grande do Sul. Oceanologia, porque não tinha o curso de oceanografia ainda, né? Na verdade, o curso de oceanologia forma oceanógrafos na área de biologia, na área de geologia, aí você vai optando pela área da oceanografia que você deseja. O curso em si tem o nome de oceanologia, porque é o mais antigo do Brasil também, né? Tem mais de 50 anos, depois que usou-se mais oceanografia para as áreas mais físicas, assim, oceanografia física, mas no fim é a mesma coisa. Dá no mesmo. E Joca, a gente falando dessa questão da conservação, na época que você chegou lá no Rio Grande, existia algum projeto nacional ou internacional que você conseguia visualizar de conservação que te inspirou ou era escasso naquela época? Como é que era o movimento ambientalista de conservação nessa época? Não, ainda não existia, né? No final da década de 70 começou o movimento mundial pelas baleias, né? Foi o primeiro movimento mundial assim para salvar espécies marinhas, né? E o Brasil muito fraco nisso. Mas na verdade quem nos inspirava naquela época era Jacques Cousteau. A gente assistia a todos os episódios, acompanhava a vida dele, o Calypso, o navio dele de pesquisa que adentrou a Amazônia depois pela primeira vez. Então era, na verdade, o grande inspirador para nós era o Jacques Cousteau, na época. Mas não se falava em conservação, a universidade nem pensava em conservação. E nós lá, jovens estudantes, começamos a ver aquela mortandade de animais na praia, muitos bichos. Leão marinho, lobo marinho, tartaruga, elefante marinho, aves, era assim, muito bicho morto na praia. E nós começamos a ir buscar essas informações, a resgatar os animais que estavam vivos, e todo mundo lá morava num balneário com casas muito grandes e baratas, porque não ficavam fechadas o ano inteiro, alugavam baratos para estudantes, algumas até com piscinas. Então a casa dos estudantes virou centro de reabilitação de animais. Sério? A gente começava a levar pinguim, lobo marinho para casa dos estudantes, o pessoal tratava, cuidava, depois a gente soltava, né? Isso durante a faculdade mesmo? Durante a faculdade. Isso gerou um movimento. Eu fui, em 83, eu fui contratado pela Prefeitura de Rio Grande para fazer esse trabalho, ganhava um salário mínimo, e usava só no combustível de um gurgel velho que eu tinha, que meu pai tinha me dado, e a gente fazia resgate de bicho na praia. No ativismo mesmo. Tudo, né? No ativismo. E Joca, assim, historicamente o Brasil já tem essa coisa da perseguição com os ambientalistas, né? O país que mais matou e se mata ambientalista, né, no mundo. Já acontecia esses fragmentos dessas ações, assim, de buscas, de iniciativas, de ativismo? Como é que Não, naquela época a gente era mais visto como poetas, delirantes, românticos e tal, que o mundo tinha que avançar mesmo, né? Foi na época de Estocolmo, né, que o Brasil disse lá claramente a gente prefere a poluição do que o subdesenvolvimento, né? Então foi declarações muito fortes do Brasil na época e a gente não era perseguido naquele momento, não. Sim. Acho que o ambientalismo ele bebe um pouco na fonte, no berço da questão dos hippies, né? Da questão do no war, fim das guerras, né? O amor, né? Da década de 60. O movimento das baleias veio junto com o movimento hippie, né? Foi o primeiro movimento internacional, assim, foi as baleias junto com o movimento hippie.
da importância, né, desse movimento hippie, que às vezes as pessoas, né, movimento hippie, paz e amor, mas você vê que foi um berço fértil para várias iniciativas. Para a cultura, inclusive, muita coisa. O artesanato, né? Enfim, realmente. Com certeza, não, muito bacana. Um grupo bastante relevante nessa tribo hippie, né? Sim, agora, Joca, e nessa época aí, imagino que deve ter história pra caramba, assim, né? Os bastidores. Sandro falou aí desse ativismo, das piscinas lá improvisadas, né? Ainda tudo muito experimental, né? Do Gugel, né? De pegar pinguim, resgatar pinguim. O Gugel, acho que nós fizemos o primeiro flex do Brasil, carro flex. Da época que você falou, da época do... Porque eu ganhei um Gugel do meu pai, um Gugel velho, e era gasolina. E a prefeitura só nos dava álcool. Então a gente desceu o motor em casa, literalmente, desmontamos, trocamos os pistões, botamos o pistão a álcool... Mas no frio o álcool não funcionava, tinha que ter partido a gasolina. Então nós transformamos o reservatório de água de limpar o para-brisa no reservatório de gasolina. Botava uma mangueirinha até o motor lá atrás, injetava gasolina no carburador, funcionava de manhã, ficava 20 minutos ali esquentando na gasolina até poder funcionar, né? E era nele que você resgatava os bichos? Era nele, era no Gugelzinho, eu e um monte de companheiros, né? Ninguém faz nada sozinho nessa vida. Né? Já andou muito. E já teve alguma experiência assim nessa época de baleia ali? Porque ali tem a Franca, né? Já tinha. Morreu uma jubarte uma vez na frente do balneário e todo mundo duro, sem dinheiro, todo mundo foi levar um pedaço de carne para casa. Então o balneário cheirava baleia assim até meses depois, né? Mas um bicho morto, e na época... Era permitido. Não tinha proibição, mas mesmo assim, foi uma viagem. Você chegou a pegar... Os pescadores que faziam isso, a gente só foi junto, né? Para pegar um pouco de carne e tal. Você chegou a pegar carne para consumir, né? O pessoal consumia e tal. E como é que é o sabor da carne? É horrível. É horrível, um cheiro horrível. É ruim, né? Uma gordura rançosa, assim. Imagino. Imagino. Sei como é que japonês aguenta ficar comendo. E Joca, nessa pegada da conservação aí, quer dizer, você começou, imagino que você começou ali tentando resgatar esses animais pequenos, de pequeno porte, né? E a partir daí, a sua história se conecta muito com a tartaruga, por algum motivo. Uhum. Qual foi esse motivo? Na verdade, assim, naquela época não se falava em conservação. Os estudos sempre utilizavam dados, por exemplo, para avaliar a pesca, você avalia um termo que se chama CPUE, captura por unidade de esforço. Então você calcula quantas horas um barco trabalhou, quantos litros de diesel ele usou, e nunca se levava em consideração os dados ambientais. Qual o tamanho daquele estoque que está sendo explorado, né? Se ele é sustentável. Então nós, o grupo naquela época, começamos a questionar esses modelos matemáticos aí para avaliar a pescaria, e isso gerou uma grande discussão desde aquela época, que hoje já se leva em consideração os dados ambientais para isso. Isso ainda no Rio Grande, Joca? Isso ainda no Rio Grande. Aí, trabalhando dessa forma, como eu falei antes para vocês, a gente estava organizando o primeiro Encontro Nacional de Gestão Costeira do Brasil, junto com a Duke University dos Estados Unidos. E foi uma pessoa daqui do estado, Maria Glória Brito Abalre, a Glorinha, que depois foi a primeira secretária municipal de meio ambiente do Brasil, a primeira secretária estadual de meio ambiente do Brasil. Então o Espírito Santo já tinha uma tradição de puxar o tema ambiental, que começou com a Capema, quando falaram em jogar o lixo atômico na ilha de Trindade. Sim, teve essa história. Aí teve um movimento grande aqui, que gerou a Associação Capixaba de Meio Ambiente, que durante dezenas de anos foi o lixo grande... Trindade. Foi que ano essa discussão? Foi 70 e poucos também. E teve uma discussão também de uma implementação de uma usina atômica, eu acho que em Linhares. Em Aracruz. Em Aracruz, na mesma época. Exatamente. Então isso gerou um movimento grande, algumas pessoas daqui envolvidas, e eu conheci Glória Abalre lá, nesse congresso que eu falei,
e ela me disse, a gente falou, aqui a gente resgata as tartarugas mortas e tal. Eu fui mostrando o trabalho que se fazia lá. E ela disse, nós vamos fazer um trabalho de proteção das desovas de Dermocheles lá em Regência, da tartaruga de couro. Então, que o Husky dizia que tinha já. Já cantava essa pedra. O Husky foi o primeiro a escrever um artigo dizendo que na Foz do Rio Doce tinha a tartaruga gigante, ou de couro, né, como a gente chama. É mesmo, Joca. Aqui no Brasil, então, assim, o pioneiro no registro, pelo menos no relato... Foi o Husky. Foi o Husky. E aí nessa eu disse, vou para lá ajudar, né? E dezembro de 82, 40 anos atrás exatamente, eu vim para cá e fiquei em Regência 3 meses trabalhando, protegendo as desovas, correndo atrás dos ninhos e botando tudo em cercados e cuidando. E nessa época a gente tinha esse costume também de tudo era comido. Tudo, né, gente? Tudo. Os ovos, né? Tudo. Carne, tudo. Ovos, tudo, porque era uma população que vivia da pesca, né? Sim. E então a carne da tartaruga, como é vermelha, era o boi para eles, certo, né? Comendo peixe a vida inteira, né? A carne vermelha era o boi, então consumia-se muito, sim, e a gente teve um trabalho intenso. Não, imagino, para desconstruir essa cultura, né? Isso leva tempo, né, Joca? Leva tempo. A nossa estratégia foi bem pragmática, sim, porque as pessoas consomem para sobreviver, né? Aquela época, então, mais ainda, né? Não tinha comércio, nada. Então, a gente começou a detectar quem é que mais pegava os ovos e contratamos essas pessoas para proteger os ovos. Então, no fim, o que ela queria era comida, renda, né? E a gente também não ia ficar brincando de polícia e bandido com aquelas pessoas, né? Que já viviam ali há gerações, né? Que bacana. Então, a gente detectou quem eram os principais e foi trazendo para o nosso time. E até hoje esse é o melhor. Os caçadores se tornaram os protetores. Exatamente. Bacana. Não, e nos ensinaram muito, né? Sim. Porque eles sabiam como localizar os ovos, sabiam onde estavam os ninhos, tudo foi um aprendizado conjunto com eles. Regência, a gente tem um carinho muito grande por Regência, né? A gente esteve lá quando aconteceu o desastre também de Mariana, ali na Foz, né? A gente teve naquele momento ali, né, um momento triste, né, que a gente viveu, e naquele momento ali o Tamar também estava se mobilizando ali, né, por conta dos ninhos, né, enfim, muito também animais, né, aparecendo mortos. Então a gente se lembra que nesse momento foi um momento muito de aflição, de temor, assim, de muita mobilização também conjunta ali da comunidade, né, que até hoje também tem passado por isso, assim, né. Olha, esse é um tema para um outro podcast de vocês. Já fazem 7 anos, né? Sim. Então a gente teria muita coisa para relatar aqui. É o maior desastre do planeta, né? Não tem nada igual, nada para a gente se referenciar. E houve um esfacelamento da sociedade, né? Então, os subsídios, o desastre em si, tudo isso esfacelou a organização social, que até hoje tenta se reconstruir, não conseguiu, não. A situação ainda é muito, muito crítica. É um tema bem delicado e vale a sugestão de pauta para a gente conversar sobre isso, trazer especialistas também, o próprio Joca, para a gente conversar sobre isso. Agora eu queria resgatar um pouquinho da história que você estava falando. Você falou do Augusto Husky, é possível passar em branco, né, diante desse nome. O principal patrono da biologia brasileira. Então, Joca, como você falou, o Augusto Husky foi o primeiro a relatar ali na região de Regência a tartaruga de couro, né? E depois, anos depois, você chega lá sozinho? Não. Não, tinha outras pessoas. Tinha outras pessoas juntas para começar a fazer uma certa pesquisa em cima da tartaruga. E é possível falar do Husky, assim, rapidamente, né? Porque é um patrono, né, da biologia brasileira. Você teve algum contato pessoal com ele? Como é que foi essa relação com o Husky, assim, nessa época? Eu tive pouco. Eu encontrei-o 2 vezes, né, em discussões, debates, assim, mas ele já estava, assim, já bem velhinho e depois ficou doente, logo na sequência que eu conheci, né, se intoxicou com um sapo, uma coisa assim. Mas ele foi a referência para que o Gui Marcovaldi,
que foi o primeiro contratado pelo IBDF em 79 para fazer esse trabalho, e nem era pesquisa, porque naquela época a gente fazia a conservação, proteção dos bichos, né? A pesquisa veio depois para a gente comprovar tudo o que estava fazendo, para aperfeiçoar o que a gente fazia, né? Então, aquela época foi o Ruski que deu o sinal, sim, de que ali tinha a tartaruga de couro, junto com o Rogério Medeiros, o jornalista, Sim. que escreveu um livro até, depois contou isso. Então foram as duas primeiras pessoas. Ele conta um episódio que eles estavam na praia vendo a tartaruga desovar e ele ia tirar uma foto com flash. O Ruski deu um tapa na câmera dele e jogou longe para ele não botar luz no bicho. Então já tinha essa noção. Tinha noção da necessidade da praia estar escura, para o bicho poder desovar, fazer tudo. Que interessante, cara. Você vê o Ruski muito à frente do seu tempo, né? Muito. Impressionante. E mais uma curiosidade, quando vocês chegam em Regência, mais ou menos em 82, Regência ainda hoje preserva áreas de uma vila pequena, de pouco mais de mil habitantes, né? De pescadores, com herança botocuda ali do Rio Doce, uma história cultural riquíssima, né? Do Caboclo Bernardo. E eu fico imaginando Regência em 1980. Como é que foi chegar numa vila pouco visitada para fazer um trabalho novo, um pouco diferente do que as pessoas estavam acostumadas ali, como você falou, as pessoas consumiam a tartaruga e de repente chega alguém falando que não é para consumir, num ambiente diferente, até certo ponto hostil. Como é que foi isso, Joca, você chegar nesse novo mundo, vamos dizer assim? De fato foi bastante hostil na época, porque a gente também pegou uma herança de que em 1970 e pouquinho, na verdade desde 1950 o Estado decretou aquela região como Parque Estadual da Região Leste, 1950. O Instituto Oswaldo Cruz fez um levantamento na costa brasileira e identificou a restinga daquela região como a mais representativa do país. E era uma ilha. Para chegar em Regência você passa numa pontezinha, né, de concreto sobre o Rio Comboios. E ali era uma ilha, tinha índios ali dentro, alguns caboclos lá de Regência, porque é um quartel desde 1500 e pouco, né? Regência já era um quartel. E quando o Estado decretou essa unidade de conservação, foi no limite da vila e colocou uma cerca. E disse para as pessoas que agora ninguém podia entrar mais na mata, onde eles caçavam, plantavam, tinham suas roças. Então tinha um histórico contra a conservação lá de décadas. Então quando nós chegamos a gente já enfrentou uma barreira hostil assim. E nós éramos tudo jovens, cabeludos, exóticos, né? Então foi tendo assim um contraponto, mas a gente alugou uma casa dentro da vila e ficamos ali dentro, convivendo. E aí fomos ganhando, Quebrando, né, o choque cultural. Quebrando e ganhando as pessoas pela confiança, pela amizade. Chegou a ponto de eles simulavam ninhos na areia para a gente ficar procurando os ovos horas ali. Mas com qual objetivo? De enganar a gente, né? De enganar a gente. Teve coisas, uma coisa muito radical, mas que não é para o todo. Chegaram a encher o ninho de vidro para a gente, quando fosse botar a mão ali, se machucasse, né? Mas foi um evento. Na verdade, a gente foi se aproximando das pessoas e ganhando pela amizade. E os caboclos, naturalmente, são pessoas que recebem bem as pessoas. E eu fui super bem recebido, me considero um filho da terra hoje. Não, e o amor sempre vence, né? As nossas práticas, né? De fazer o bem, de querer fazer o bem, de cuidar da natureza, isso acaba reverberando, as pessoas sentem, né? Que é uma energia boa, né? Então, eu imagino o quanto que foi realmente, de fato, sim, esse início, né? Essa introdução ali, levando a questão da conscientização, né? O porquê não matar, né? O porquê, né, conservar. E hoje a gente tem essa alegria, né? O Projeto Tamar fez 36 anos? Fez 40. 40 anos, né? 40... Começou em 1980, assim, né? Eu estava contando a história, né? Então, 1979, essa Maria Tereza Jorge Pádua, né? Que foi uma
diretora do Departamento Nacional de Parques e Reservas do antigo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal. E ela foi a uma convenção internacional e o único país que não tinha informação sobre tartarugas e peixe-boi era o Brasil. Então ela voltou com essa missão, contratou 2 pessoas, o Catuete Albuquerque, 2 oceanógrafos, e o Gui Marcovaldi, para que iniciasse a busca de informações por essas áreas. Isso foi no Dia de Meio Ambiente de 1979. Foi decretado pela primeira reserva marinha do Brasil, que foi o Atol das Rocas, em 79, e junto Projeto Tartaruga Marinha e Projeto Peixe-Boi. Legal, inclusive, né, é bom a gente frisar isso, que o Estado do Espírito Santo já teve, né, peixe-boi nessa linha aí de Linhares, não é isso? Isso, até o registro mais ao sul é ali na Lagoa do Suruaca, em Linhares. Linhares. Eles entravam até ali, né, o limite mais antigo que eu saiba, né. Interessante essa história, né? No início desse projeto de conservação, que é o Tamar, que talvez seja o maior projeto, assim, a maior referência de conservação, pelo menos assim, de animais marinhos, eu acho que até no mundo, né, Joca? É uma história incrível do Tamar, né, assim. É verdade, nós somos referência mundial nisso porque conseguimos, nesses anos todos, manter um trabalho unificado. Então, todos os pontos de trabalho ao longo da costa são parceiros, seguem a mesma metodologia, a mesma forma de trabalhar e na maioria dos países são grupos distintos, né? Eu comparo, por exemplo, ao México, né? Que é um país parecido com o Brasil, assim, né? E tem muita tartaruga. E lá eles têm, por exemplo, 40 bases de trabalho, que eles chamam lá de acampamentos. E cada uma é de uma instituição. E foram fazendo um bom trabalho, inclusive, nada contra, mas foram se esgarçando, assim, no sentido da metodologia, do dado, da coleta, enquanto o Brasil começou com Regência, Praia do Forte, na Bahia, e Pirambu, em Sergipe, esses 3 pontos. Aí, ao redor desses pontos, foram se estabelecendo outras bases. Aqui no estado, por exemplo, Regê, depois Povoação, depois Pontal, depois Guriri, depois Itaúnas, né? Na área que tinha tartaruga, a gente ia se expandindo, e todo mundo no mesmo grupo, com a mesma metodologia, e assim foi na Bahia, assim em Sergipe, assim no Rio Grande do Norte. Então a gente conseguiu construir algo, algo único, assim. Unificado. Único também em termos de mundo, porque tudo era muito separado. Mas nós também bebemos muito do método e da informação internacional, né? Qual era a referência? A referência era Costa Rica, com um americano chamado Archie Carr. Ele, na verdade, começou... O primeiro trabalho deles foi as tartarugas no Golfo do México estavam morrendo todas ali por conta do arrasto de camarão, que é um dos principais impactos nessas espécies. E ele teve uma ideia maluca de ir na Costa Rica buscar ovos de tartaruga para enterrar no Texas, ali no Golfo do México, para voltar a reproduzirem. E, lógico, uma maluquice, né? De pegar um avião, ir na Costa Rica, encher de ovo de tartaruga, trazer e tal. Atrás, né? Isso na década de 50. Nossa Senhora. Década de 50. Então, nisso ele descobriu que a Costa Rica tinha muito bicho e começou o trabalho de conservação lá e foi capacitando pessoas do mundo todo para fazer esse trabalho. E o Gui Marcovaldi e a Neca Marcovaldi, a esposa dele, oceanógrafa também, ele esposo dela também, para não ser machista, foram a Costa Rica num dos encontros, conheceram essa equipe, absorveram ciência, metodologia, trouxeram para a gente, e a gente, aprendendo com os pescadores também, fomos juntando a ciência com o conhecimento popular e avançamos com o trabalho de conservação. E aí o Brasil foi pioneiro no sentido de envolver os chamados predadores no processo de conservação. Sim. E isso foi se replicando ao longo do mundo também, com o primeiro exemplo foi o Brasil. Antes disso, todo mundo brincava de polícia e bandido, como se as pessoas fossem, né, bandidas, mas estavam consumindo aquilo que a natureza dava, né? E recursos para essas ações, da onde que vinha? Era oriundo de onde? O Tamar, hoje é assim, né? Depois vem Petrobras, tudo bem. Tem a lojinha do Tamar, né? Que
que economicamente, né, a gente percebe que no Brasil todo, né, tem uma saída legal, isso se consolidou, mas no início tudo é difícil, né, e recurso para fazer tudo isso, mobilizar toda essa costa, enfim, as pessoas, né, vocês são muito ligados com comunidades, né, o trabalho de educação ambiental. Isso começou com o IBDF, né, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, que foi antecessor do IBAMA. Depois o IBAMA foi uma junção do IBDF, que era floresta, da SUDEP, que era pesca, da SUDEVIA, que era da borracha, e a Secretaria Nacional de Meio Ambiente, que era um senhor de São Paulo, o Paulo Nogueira Neto, foi um dos primeiros ambientalistas do Brasil, que montou a Secretaria Nacional de Meio Ambiente. Mas eram 10 pessoas em Brasília tentando fazer alguma coisa. Aí, em 90, né, o governo Sarney, logo depois da ditadura, fim da ditadura, o governo Sarney criou o IBAMA juntando esses órgãos todos, né? Então, os primeiros recursos vieram do IBDF. Aí viu-se que não ia se conseguir muito com recurso público apenas, e uma fundação do Rio de Janeiro, a primeira ONG brasileira ambientalista, FBCN, Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza, fundada por 2 almirantes da Marinha, na época, Almirante Ibsen, começou a captar recursos e aportar no programa de conservação da tartaruga marinha e do peixe-boi. Então, eu fui, inclusive, funcionário dessa fundação logo no começo, em 85, depois que eu saí da prefeitura em Rio Grande, me formei, aí eu optei deixar o Sul e via para o Nordeste. Espírito Santo era Nordeste para a gente, à época. E optei por vir, e os primeiros recursos vieram dessa fundação. Eu fui contratado por essa fundação, e aí recurso da Petrobras, do WWF internacional, algumas captações já internacionais naquele momento começaram a apoiar o programa brasileiro, e depois buscou-se o que se chama de autossustentabilidade, que é arrecadar recursos da própria sociedade. No mundo tinha uma tradição de que as pessoas físicas bancavam as entidades. E o Brasil nunca teve essa tradição. De doação, né? De doação. Até porque a gente viveu, 40, 50 anos com uma inflação galopante, né, no Brasil. Então ninguém sabia muito quanto o dinheiro custava. Né? Você comprava um pão a 10 centavos, no outro dia ele custava 20, no outro dia 40. Então era assim, o dinheiro era algo que a gente, quando criança, não aprendeu a lidar com isso. Então não se tinha esse hábito por vários motivos. Então nós decidimos, por acaso, começamos em Regência, inclusive, a fazer camisetas para doar para os pescadores. Essa história é legal. E a camiseta dizia, eu protejo as tartarugas marinhas. Então cada vez que um pescador salvava uma tartaruga de uma rede ou nos informava de um ninho, a gente dava uma camiseta para ele, camiseta Hering, pintada na cozinha da reserva, ali por nós mesmos e tal. E aí começou a chegar gente dizer, eu quero comprar uma. Não é para vender, eu quero comprar uma. Depois fomos nos antenando, não, vamos arrecadar uma grana. E começamos a fazer camiseta, nós mesmos ali. E aí foi passando o tempo, ninguém queria ficar fazendo camiseta, era pesquisador e tal, então vamos montar um sistema. Pesquisador, conservador, ainda fabricante de camiseta, né, Jorge? E aí fomos para a Regência, compramos uma casinha lá, de um cômodo de Eternite, e montamos uma fabriqueta de camiseta. E começamos a pintar as Hering e tudo, e com o tempo a produzir a própria camiseta, comprar malha e tal, e hoje é isso que eu ia chegar. Hoje talvez uma das maiores fontes de renda do Tamar vem justamente dessa confecção que atua junto à comunidade. Tem uma questão com as mulheres também. Como é que é o povo? Como aquela época, então, um mundo mais machista ainda, né? Falar em costurar era coisa de mulher, né? Então nós fomos envolvendo as mulheres dos pescadores, né? Para trabalhar com a gente. Isso dava uma renda dentro de casa, e aí o cara já não tinha tanta pressão, né? Tinha que chegar com carne em casa todo dia, né? Aí a mulher dele passou a ter salários, né? Isso gerou até divórcios, né? Porque as mulheres antes eram dependentes dos homens e começaram a ter sua vida própria, né? Se emancipando, botando dinheiro em casa, tendo voz, né? Então
o próprio resgate físico, pessoal, né? As pessoas começaram a se arrumar mais, né? Ficarem mais bonitas, né? A gente fez esse trabalho também, trouxe pessoas de RH para organizar o grupo, né? Me lembro até que eu sempre fui muito escrachado também, e o consultor me deu uma dura. Pô, como que você quer que as pessoas se arrumem se você não se arruma, né? E aí isso foi um processo de construção da produção e venda, depois da instalação das lojas. Aqui, a fábrica que distribui para o Brasil todo? Para o Brasil todo. Tem algum sítio do Conte, se eu não me engano também. Tem um em Pirambu, Sergipe. Pirambu. Que foi a segunda, né? Uns anos depois a gente levou a mesma ideia para lá, que também eram locais pobres e tal. E como vender, né? Se esses locais são pobres, sem turistas, sem isso, sem aquilo, né? Aí, onde vende? Praia do Forte, Bahia, turismo internacional, Fernando de Noronha, turismo internacional. Então a gente produzia nas comunidades carentes e vendia nas comunidades que tinham aporte de recursos. E depois fomos para shoppings também, instalamos, aqui em Vitória foi o primeiro, o Shopping Vitória, quando inaugurou, nos deu uma loja, né? A gente não precisou comprar, só que não podia ficar mais que um ano na mesma loja, porque senão daria um certo uso capião. Então a cada ano a gente tinha que mudar para um buraco novo no shopping, né? Mas no fim foi uma aventura e um aprendizado. Isso foi a primeira forma de... No aeroporto também teve, eu lembro. Aeroporto também, primeira forma de arrecadação. A segunda foi com os centros de visitante, né? Para as pessoas irem ver as tartarugas, né? Então a gente pegava os filhotinhos que a gente sabia que não teria chance de sobreviver no mar, porque era muito pequenininho, ou com a perninha tortinha e tal, botava num tanque, ficava com ele ali um tempo até crescer. Isso começou a gerar visitações, as pessoas conhecerem. E aí, depois de um tempo, a gente começou a cobrar ingresso para isso, né? E arrecadar também disso. Então, foram formas de buscar sustentabilidade para não depender dos patrocínios, que foram muito importantes. O da Petrobras, por exemplo, foram 40 anos de patrocínio, né? Esse ano a fundação abriu mão do patrocínio da Petrobras. Chegar a um ponto, né, chegar a esse nível, né, quer dizer... porque bacana. Assim, a Petrobras tem uma marca muito forte, né? Sim. Muito forte. Então, quando você ia buscar um outro patrocínio local, por exemplo, assim... Já tem Petrobras? Já tem Petrobras, você já tem ajuda, ou então a marca competia muito forte e a Petrobras tinha uma política de marca muito forte também, então isso atrapalhou, ao final estava atrapalhando. Sim. Né? A própria arrecadação da sociedade, dizer, pô, vocês têm patrocínio da Petrobras, querem... Perfeito. Né? Então, por tudo isso, e também para dar chance a novos projetos de serem alavancados, tudo, a Fundação Protamar decidiu, há 2 anos atrás, abrir mão desse patrocínio, objetivando seguir um caminho mais livre no sentido da arrecadação. Né? Bacana. Mas eu não tenho sombra de dúvida, ninguém entende que foi uma das alavancas, a Altamar foi o patrocínio contínuo por 40 anos da Petrobras. Sim, estruturalmente, né? A gente fez estruturas das sedes, né? Das bases do Tamar, que em Vitória tem um tanque rochoso, né? Inclusive a gente, como instituição, participou naquela época junto... O tanque é da Arcelor. Junto com a Arcelor, exatamente, que a gente tinha uma ideia de mudar a Feira do Verde, né, a concepção dela, trazendo algo mais orgânico, mais sustentável, né? E sair daquelas coisas de aluguel de stand, ficava 3, 4 dias, né? Caríssimo. Não deixava legado nenhum, né? E acabava aquilo tudo, quer dizer, um monte de dinheiro para quê, né? Verdade. E aí foi das propostas que nós fizemos na época, junto com o secretário de Meio Ambiente. Que na época foi Max da Mata. Max da Mata. Da gente trazer essa coisa mais orgânica para dentro da feira, nas estruturas de bambu, fazer descentralizada, ocupação dos parques. E uma das propostas nossa foi o tanque rochoso dali. Que aí a Cela falou, pô, é melhor colocar 200 mil, vamos dizer assim, eu não lembro qual foi o valor, numa coisa que vai ficar de legado para a sociedade, que vai servir de educação ambiental, né, que vai ser útil, né, para o projeto, do que investir um dinheiro em 2, 3 dias e não deixar nada, né? Então, é verdade. A gente também se sente feliz de ter participado disso. E você, Joca, sempre disse, né? Eu lembro que em alguns momentos você chegou a verbalizar isso, que a gente fez parte disso. Então,
Sem dúvida, sem dúvida. Foi um aprimoramento da Feira do Verde que começou também por nós, junto com a Prefeitura de Vitória, no estacionamento ali da Praia do Canto. Foi a primeira Feira do Verde, num daqueles estacionamentos ali da praia. Era 2, 3 projetos de conservação, acho que o Tamar, a Videpa, não me lembro qual outro mais, 3 ou 4, e o resto tudo era floriculturas. Sim. Por isso a Feira do Verde, né? Floriculturas e tal, e dali foi aquele crescendo, virou aquele monstro, né? Aquela feira gigante. Era a maior do Brasil na época, chegou a ser a maior do Brasil. Foi muito importante, foi um processo importante de conscientização para aquele momento, que aprimorou para coisas mais efetivas, né? Vocês participaram, me lembro bem disso. A gente também já foi ativista, né? Todo mundo, né, leva um pouquinho do ativismo. Nunca Quem já foi ativista não deixa de ser. Joca, hoje você é o coordenador nacional da conservação das tartarugas e da biodiversidade marinha do Mar do Leste, né? Oficialmente falando. E aí uma curiosidade, por que tem tanta tartaruga assim nessa faixa brasileira, ou tanta desova de tartaruga nessa faixa brasileira entre o Espírito Santo, Bahia, Nordeste? Por quê? Por que tem tanta tartaruga desovando aqui e por que a tartaruga de couro, especificamente, que é uma espécie mais ameaçada de extinção delas, né? Escolheu o Espírito Santo como um dos pouquíssimos lugares para desovar. Tem alguma explicação para isso? As tartarugas são animais tropicais, né? Então, para desovar, para reproduzir, elas precisam botar o ovo na areia, cujo calor vai produzir os filhotes. A tartaruga não tem o que a gente chama de cuidado parental, né? Como os mamíferos, as aves, né? Que botam ali o ovo, espera o filhote, cuida do filhote até ele se tornar capaz e depois libera, né? Vamos dizer assim. E a tartaruga não tem cuidado parental. Bota o ovo e vai embora, o filhote nasce e se vira sozinho a vida inteira. Então, as áreas tropicais da costa brasileira, onde o sol predomina, que é do Espírito Santo, na verdade do norte do rio, né? Do norte do rio para cima, são as áreas que têm desovas de fato, na região do Farol de São Tomé, aquela região arenosa. Para o sul ali, esporadicamente tem desovas, né? Algumas até a mesma fêmea volta todo ano e a comunidade acompanha, mas os ninhos, os ovos nem sempre são viáveis por conta da temperatura da areia. Então a própria biologia já limita, né, onde os bichos acontecem. E hoje tem muita tartaruga, mas quando começamos não tinha, né? Eram poucas, estavam as últimas desovando, né? E restaram nas áreas menos ocupadas, como a Foz do Rio Doce, por exemplo, que tinha pouca gente vivendo, porque tinha antes desova ao longo de toda a costa aqui. Mas as pessoas foram comendo os bichos, comendo os ovos, comendo os bichos, comeram o galinheiro, as galinhas, os ovos, tudo, né? Então sobraram em alguns locais, como Regência, Povoação, a região de Linhares como um todo, Aracruz, e agora esses bichos vêm recolonizando. Então todos os anos vocês escutam falar, tem desova na Praia da Costa, tem desova em Manguinhos, tem desova não sei aonde. Então esses animais têm o que a gente chama de fidelidade ao local de nascimento. Então nasce numa praia e retorna àquela mesma região de praia quando adulto. No caso das tartarugas, de 30 a 40 anos depois. O filhotinho nasce com 6, 7 centímetros e retorna de 30 a 40 anos depois com 1 metro. Quanto tempo vive uma tartaruga, mais ou menos? Em média? 100 anos, né? 100 e pouco. Ninguém sabe bem, porque ninguém vive tanto para estar sabendo, né? Mas independente das espécies, assim, a média? Tem diferenças, né? No Brasil são 5 espécies. São 5 espécies. 5, né? A menor dela, a Lepidochelys olivácea, ou tartaruga oliva, agora vem recolonizando o Espírito Santo, mas ela só tinha sobrado em Sergipe. E quando nós começamos, 40 anos atrás, tinha 800 desova por ano. Estava ali no limite. 800 não é nada, né? 800 pessoas que comeram aquilo, acabou tudo. Hoje tem 12 mil, 40 anos depois, né? Bastante. A careta, nós tínhamos aqui
40, 50 ninhos por temporada. Agora nós estamos com 2.000 ninhos, né? Isso só no Espírito Santo. E só no Espírito Santo. Então é um processo de recuperação de 40 anos de proteção, da lei de proteção e tudo. E cada espécie tem uma característica bem marcante, assim. Elas são... se definem pelo seu tamanho, pela sua forma de alimentação principalmente. Então a menor delas é a Lepidocheles de Sergipe, que com 15 anos já está matura. Mas ela é pequena, ela tem 50 a 70 centímetros, né? O extremo é a de couro, que ocorre aqui no Espírito Santo, que tem 1 metro e tanto, 1,40 m, 1,50 m. Sensacional. E que se alimenta de água viva. Então ela vive em mar aberto. A Lepidocheles se alimenta de camarão. Então ela vive nas regiões costeiras onde tem camarão. A tartaruga de pente vive em recifes de corais. Ela come esponjas, ouriços, caranguejos, vive em recifes de corais. A careta, outra espécie, come de tudo um pouco. Camarão, conchas, então ela é mais... se locomove mais. E a verde, que é a que mais tem aqui em Vitória, se alimenta de algas. Então cada um tem um nicho alimentar, portanto um local de vida e de reprodução, né? E a verde, que ocorre aqui na costa brasileira e principalmente em Vitória, que é um dos maiores pontos de concentração, desova principalmente nas ilhas oceânicas, de Trindade, Noronha e Rocas. Além de outras ilhas do Atlântico, né? Ascension, Santa Helena, são todas da tartaruga verde. Então, a gente vê essa abundância na costa brasileira da tartaruga verde pequena, porque ela é juvenil ainda. Então, as populações que desovam nas ilhas brasileiras ainda não se recuperaram, porque morrem muito na costa. Morre pelas redes de pesca e pela ingestão do lixo. Seriam os 2 maiores problemas esses? Para a tartaruga verde, sim, né? Elas morrem nas redes da costeira, que todo mundo coloca, pescadores e não pescadores, e o lixo, a ingestão do lixo. Então, quando a gente fala assim, tartaruga tem abundante, eu vejo na costa o tempo todo, tá vendo juvenil da verde, que não chega a se tornar adulto, porque nós estamos monitorando as ilhas há 40 anos e não aumentou o nível de fêmeas como aumentou das costeiras. Entendi. Então, há 40 anos, Rocas tem cerca de 600 desova, Noronha tem cerca de 200 e Trindade tem cerca de 3.000. E não passa disso há 40 anos, porque os filhotes vêm para a costa e morrem tudo nas redes. Não, a gente ia chegar nesse ponto, Joca, assim, apesar de todos os esforços, né, de 40 anos aí, teve até um ato simbólico, né, de 40 mil tartarugas, foi isso? De 40 mil, teve essa comemoração. 40 milhões. 40 milhões, exatamente, olha que número, né? A gente ainda se depara com essas questões, né, antrópicas. E aí, a questão da rede de arrasto, né, que é uma coisa que degrada, que, né, impacta tudo, né? A gente sabe que tem redes aí de 40 metros, até de 200 metros, né, de profundidade, sair arrastando tudo com 2 barcos. 600. Até 600, olha isso. E o estrago que isso faz, né, para todo aquele meio ali, aquele meio ambiente, aquele ecossistema, para a vida marinha. Como que você vê isso, Joca? Essa luta, né, que hoje o meio ambiente tem. E aí, por outro lado, a gente tem os pescadores que precisam de sobreviver, pagar seus boletos, suas contas, cuidar de suas famílias. Como que você vê isso, né? O governo federal se mobilizando também, através da Câmara de Deputados, ali, votações para ver se criam leis, né? Demarcando ali, limitando essas áreas, né, para a prática. Como que você vê essa, vamos dizer assim, ilustrando aqui, né? Essa quebra de braço ali, né? Um puxa para cá, outro puxa para cá, para lá. Só um detalhe, um tempero nessa conversa. Ontem a comissão aprovou a proibição da pesca de arrasto, uma notícia recente. Comissão, né? Uma comissão. Mas assim, até isso na prática se tornar mesmo realidade, né? Assim, para as pessoas entenderem um pouco melhor isso, porque as pessoas olham o mar e só veem a praia e a linha d'água. Não sabe que ali tem 3 dimensões e que lá tem florestas também, né? Então você pode comparar isso ao desmatamento feito com correntões. Para quem não sabe, quando se desmata na Amazônia,
São 2 tratores gigantescos D8 com correntões que vão derrubando tudo, depois bota fogo, né? E no mar é a mesma coisa. Essas redes têm correntes e grandes rodas pesadas no fundo e vão arrastando, quebrando o que a gente chama dos cabeços, os corais, os espaços de abrigo da fauna como um todo. Então tudo vai sendo quebrado, vai nivelado e tudo vira um grande lama, um grande deserto, onde os camarões acabam se dando bem, porque vira lama, camarão gosta de lama, então as outras espécies desaparecem e o camarão acaba ocupando algumas áreas. Mas como é uma pesca muito intensa, não é sustentável, porque todo mundo bota um barco, o Brasil tem a pesca aí ilegal, irreportada, insustentável, tudo que é aí de você pensar é imoral é a pesca brasileira, porque não tem gestão, né? A cada governo que muda, cria uma secretaria de pesca, depois o Ministério da Pesca, depois desmobiliza e manda tudo para lá, tudo para cá. Então o Brasil não tem gestão pesqueira. É o único país do mundo que não tem, para vocês terem uma ideia, estatística pesqueira. Aí não tem como trabalhar. Nós não sabemos quanto se pesca, onde se pesca, quanto se arrecada. E a gritaria, por exemplo, ontem essa comissão do Senado lá aprovou proibição de arrasto no Brasil. Hoje já está um movimento violento por toda a costa que querem acabar com a pesca, Então, assim, a pesca como está hoje, te respondendo, ela é insustentável. Há que se evoluir, há que se proibir algumas áreas de serem arrastadas, né, para não acabar tudo de uma vez, senão você também tem uma crise social gigantesca, e buscar caminhos para esses pescadores que de fato são pescadores, né? Porque tem uma diferença muito grande entre o pescador pequeno, o tradicional, o pescador embarcado, a indústria, o pescador industrial, né? Então tem um processo que tem que se separar bem quem é quem para fazer as políticas públicas, né? E existem soluções, né, Joca? Os petrechos de pesca, a criação de novas unidades de conservação, que o Brasil, inclusive, é muito atrasado nesse sentido. Como é que você vê essa questão de unidades de conservação no Brasil? E se é um caminho viável, não só para proteger os estoques, né, de peixes e cetáceos e tartarugas e animais marinhos, mas também poder trazer o regramento para áreas onde pode ser possível, né, pescar uma determinada espécie ou outra de peixe, respeitando os seus períodos de desova, né, de reprodução. Como é que você vê essa questão da realidade das unidades de conservação no Brasil? Se é necessário criar mais, se o que tem já é o suficiente, se é necessário expandir as que existem? Como é que você vê essa questão? É importante diferenciar bem, explicar bem que há vários tipos de unidades de conservação. É um termo usado nacionalmente, mundialmente, né, ou áreas protegidas, como se usa em alguns países. E há categorias em que você não pode permitir nada do ser humano, porque ali tem algo especial, que só tem ali, que qualquer coisa vai acabar com aquilo, que são as reservas biológicas, que são as mais restritivas. Tem os parques nacionais, que você permite turismo, permite tudo que você não vai tirar nada do ambiente, só vai desfrutar daquele ambiente, seja observando, seja nadando, seja fazendo o que for sem tirar nada, isso que a gente chama de no-take, não tirar nada. Que é o caso de abrolhos, né? É o caso de abrolhos. E tem o que a gente chama de uso sustentável, que são aquelas que você vai ter um uso, vai retirar do ambiente algumas coisas, né, dentro de normas pré-estabelecidas, de preferência em conjunto com a própria sociedade. Então, essas últimas vêm avançando bastante. Não nos últimos 4 anos, porque não se criou nada, mas nas últimas dezenas de anos, as que mais avançaram são as reservas extrativistas, reservas de desenvolvimento sustentáveis, APAs, que são categorias menos restritivas, que você tem mais como administrar a presença humana. E nós precisamos, sem dúvida, criar muito mais. E a gente, para trazer o pescador, principalmente para o nosso lado, a gente tem parado de falar unidade de conservação e tem chamado para eles unidade de produção. Porque esses espaços protegidos produzem os peixes que eles vão pegar do lado de fora. Então, abrolhos é um bom exemplo. Para implantar abrolhos em 88, se eu não me engano,
Foi uma briga, uma confusão. Imagina. E não queriam, e hoje todo mundo sabe que os peixes que eles estão pegando pelo lado de fora são os que são produzidos lá dentro, né? E assim vários locais da costa. Para a Costa dos Corais, por exemplo, que é uma área a 300 quilômetros de costa, eles fazem um rodízio entre as áreas protegidas e as áreas de uso. Então você fecha uma área durante 3, 4 anos e deixa os bichos ali se desenvolverem. Aí passou esse tempo, tem tamanhos comerciais, então vamos liberar aqui, fecha agora aqui que está mal. Então você consegue fazer um rodízio de áreas, o pescador gosta muito de usar isso. É como se faz em pasto, né? Você cerca um pasto, bota o gado ali, come até acabar, acabou ali, bota para o outro, só que não pode ser até acabar, né? No mar, né? Não pode. Você tem que ter um limite, tem que deixar, e no pasto também não, né? Você tem que deixar o pasto crescer. E para isso precisa de estatística, precisa de números, precisa de pesquisa, ciência. Exatamente. E precisa do envolvimento do próprio ator que extrai, né? Sim. Porque se esses caras não realmente entenderem que aquilo é para eles, também não vai funcionar. Vai ser sempre uma briga de bandido e mocinho e não funciona, a gente já sabe. E é difícil a gente ter vamos dizer, essa fiscalização a nível global, né? Quase que impossível. E quando a gente traz para nível regional, a gente tem aqui a Baía das Tartarugas, né? E a gente tem o nosso manguezal aqui, né? O manguezal de Vitória, considerado o terceiro maior, o primeiro da América Latina, o maior manguezal urbano da América Latina. E ali é o berçário, né? Dessas espécies. E aí, quando eles vão ali para a crechezinha, para crescer mais ali, que é essa área da Baía das Tartarugas, a gente ainda, né, se depara com esses impactos, né, de pescadores deixando rede ali, quer dizer, muitas das vezes, né, recolhendo tartarugas mortas, né, por conta disso, né, outras espécies que não são alvo, né, a gente uma vez conseguiu tirar 2 quilômetros de rede, que um golfinho, né, ficou apreendido nessa rede. Quer dizer, a gente... E não é fácil, assim, a conscientização, ela existe, as pessoas sabem, né, que o que você falou, questão do lixo também, que é uma problemática, né? As pessoas sabem que não pode jogar lixo nas vias públicas, mas assim a gente ainda vê comportamento, né, dessa forma, que é muito triste. Assim, o desafio, né, Joca, porque aqui a gente não vai conseguir encontrar esse resultado, essa receita de bolo, né? Mas acho que esse é o desafio que a humanidade hoje passa, né? De buscar esse equilíbrio, né? Do desenvolvimento econômico com a questão da conservação, né? da natureza, né? Então, se a gente consegue... se aqui a gente tem essa unidade de conservação, a Baía das Tartarugas, né? Como essa unidade de conservação, se teoricamente, num território pequeno, é difícil de fiscalizar, né? De manter essa ordenação, imagina a nível global, né? Isso aí, né? É desafiador. Eu acho que tem muito de vontade política, né, nas coisas, de qual problema você enfrentar primeiro, que são muitos, né, problemas a se enfrentar. A questão da rede é bem simbólica, porque a rede tem milênios, né, a rede está na Bíblia citada, né, jogaram a rede, sim, abasteceu todo mundo, só que antigamente você jogava a rede no mar, pegava o peixe e tirava a rede. E com o tempo, essa rede não foi sendo mais tirada e virou a tal da rede de espera, que fica no mar o tempo todo pegando tudo. Então, antigamente você pegava aquilo que você queria. Um cardume de tainha, vão cercar, pum, pegava, sim, trazia a tainha, né? Então, existe a necessidade de aprimorar o uso da rede. Por exemplo, na Baía de Vitória é possível usar a rede, desde que o pescador esteja sempre junto dela, vendo o que está sendo capturado, ele tirando aquilo que não é para ser capturado e trazendo aquilo que ele quer. A pesca assistida, então, né? Então a pesca da tainha, por exemplo, que entra realmente aqui na Bahia e fica ali, ela pode ser feita, desde que acompanhada, assistida. Tá lá o cardume, cerca, pega, pum, pegou, traz, tira a rede e leva para casa. Mas ninguém tira mais, a rede fica ali matando. E tanto foi mudando a pesca, se tornando assim algo, eu diria, mais insensível, porque o pescador hoje nem fala mais pescar, ele fala matar peixe, né? O pescador antigo falava, eu vou pescar. O pescador hoje fala, eu vou matar peixe. Então, assim, a própria sociedade, né, no seu processo de insensibilidade com a natureza, passa a ser um agressor, porque os métodos foram se tornando muito predatórios. Sim. Então, nós temos que aprimorar isso
usar técnica, tecnologia, para fazer que tipo de pesca nós podemos fazer. Porque se você imagina só, quantos milênios tem a humanidade tirando o peixe do mar e dos rios? E tire, e ainda tem. Sim. Você imagina se fosse algo bem feito, controlado, redondinho, na época certa, com a malha certa, o tamanho certo. Mas não tinha fome no mundo. Verdade. Não tinha fome no mundo, porque até hoje existe milênios de exploração e de degradação, e ainda tem peixe, né? Então, assim, falta, na verdade, a sociedade entender que é preciso ter controle. Porque diferente do trabalho de conservação em terra, as propriedades são privadas. A pessoa tem normas que ela tem que cumprir, mas ela acaba fazendo quase o que ela quer na propriedade privada. E no mar é bem público. Tudo é de todos. E o que a gente mais escuta do pescador, não tanto mais, mas antes escutava, isso foi Deus quem deu, não vem vocês proibir não, isso não vai acabar nunca, Deus repõe, né? Porque é um bem público, ninguém planta, todo mundo vai lá e tira, né? Enquanto em terra não, você tem que cuidar, tem que cercar, tem que fazer isso, fazer aquilo, tomar conta, né? Então é muito diferente você trabalhar no mar do que em terra, uma diferença muito grande. Muito grande, você pode responsabilizar o proprietário. Está demarcado ali, tem a demarcado, cerca, você tem a tua reserva legal para fazer, as APPs para proteger, está aqui definido. No mar isso não é tão simples assim, né? E agora vem um grande problema aí que todos vamos enfrentar, que tem um lado bom e um lado ruim, que são as eólicas. Sim. Produção de energia eólica, se vocês entrarem no site do Ministério de Minas e Energia, a costa inteira brasileira está solicitada pelas grandes empresas. Sim. E aí você vai ter um impacto na pesca muito grande. Nas aves. Nas aves, muito grande. E essa pessoal que vai ser deslocado daquela área de pesca vai procurar uma outra área de pesca, então vai impactar outro local. Então é algo assim que começou a discussão agora. Por sorte estamos virando o governo, talvez com outra forma de trabalho, esperamos. E para enfrentar esse grande desafio que vem aí. Esse ano, né, Joca? Outubro já foi um pouco assim, a gente viu isso muito nos nossos trabalhos de turismo, né, monitorado das baleias, né, que a gente faz aqui no Espírito Santo. Foi um mês um pouco atípico, com chuvas. Novembro agora, a gente está vendo bastante chuva, né? Entrando dezembro, com chuvas aí que estão trazendo transtornos para Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, outros estados do Brasil. E recentemente a gente teve uma conferência no Egito, né? Foi a COP27, se eu não me engano. Sim. COP27, onde os líderes mundiais foram debater mais uma vez a questão das mudanças climáticas, né? As tão faladas mudanças climáticas, né? E, enfim, eu acho que existe um consenso por boa parte de pesquisadores, existe uma outra parte, né, que faz um contraponto, mas boa parte dos pesquisadores e cientistas estão convencidos que existe realmente uma mudança muito drástica nos últimos anos e últimas décadas, né, desde a Revolução Industrial, na questão do clima. Eu queria saber, como curiosidade, como você enxerga isso, né, o impacto disso, né, na questão das tartarugas, né, e se nós aqui no Brasil, nos últimos anos e em perspectiva para os próximos anos, estamos caminhando numa direção sustentável no sentido de nos alinharmos com as medidas necessárias para, pelo menos, reduzir esse ritmo de aquecimento ou não, né? Então, como é que você vê essa questão do aquecimento, essa relação com as tartarugas e no nosso país, se a gente está caminhando para uma direção sensata, vamos dizer assim? Eu acho que o grupo resistente ao tema é cada vez menor, né? O grupo negacionista quanto às mudanças é cada vez menor, os grupos. As tartarugas dependem essencialmente da temperatura da areia para sua continuidade no planeta. E é a temperatura que define o sexo da tartaruga. Acima de 29 graus aqui no estado produz fêmeas e abaixo de 29 graus produz machos. Então a temperatura regula tudo no fim.
toda a vida no planeta, né? Se você tem excesso de macho, você tem problemas, tem excesso de fêmea, você tem problema. Então a natureza sempre busca um equilíbrio, a gente chama isso de temperatura pivotal. Para os répteis, principalmente jacarés, também é a mesma coisa. A partir de uma determinada temperatura, quanto mais quente, mais fêmea produz. O Espírito Santo está no meio do caminho, produz metade macho, metade fêmea. Na Bahia produz quase tudo fêmea. E no Rio de Janeiro produz quase tudo macho. Então, quanto mais ao sul, mais macho produz. Tartarugas marinhas, estou falando. Mas, eu acho que é importante colocar isso aqui para vocês, como conservacionista que somos, vocês inclusive, tem um termo que se usa há muito tempo que é a espécie bandeira. Espécie bandeira é um determinado animal ou planta que você se utiliza para fazer as campanhas de conservação e de recuperação daquela espécie, mas sabendo que no fim você está conservando tudo. Porque nenhuma espécie se conserva sozinha. Não adianta ter um monte de tartaruga marinha se o ambiente marinho está ruim. Então, a gente faz tudo em nome da tartaruga, mas resultando em benefício para todos os seres vivos, nesse caso marinhos, né? E as mudanças, sim, já são sentidas por nós há muito tempo. A questão da erosão costeira, que é um dos reflexos da mudança climática, se acentua a cada ano. O Espírito Santo tem um estado eminentemente de erosão. Então essa costa nossa de Vitória para cima, que tem esses recifes costeiros, ali Manguinhos, aquela região tudo, isso já foi mar antigamente e aquilo ali é areia socada, não é pedra. Então cada vez mais aquela região vem sendo erodida, aquelas pedras expostas. Manguinhos, por exemplo, tem sérios problemas de erosão, Jacaraípe, Nova Almeida agora se acentuando, Aracruz. E o sul do estado é um pouco mais protegido porque tem os afloramentos rochosos, as ilhas e tal. Mas, de qualquer forma, o mar está subindo. Esse último ano, o Oceano Atlântico teve 1,5 graus mais quente do que o normal. Isso afeta tudo, afeta as correntes, afeta os organismos, afeta coisas que a gente nem sabe ainda, estamos tentando entender. 1,5 graus não é pouca coisa. Muito. O que no ar, assim, para a gente é pouco, é 30 graus, 29 no outro dia. Para o oceano, entre 22 e 23 graus é uma mudança completa, né? Tanto que os corais, que são os mais sensíveis, estão tendo um problema de branqueamento e perdendo toda a sua vitalidade por conta da temperatura. Então, já é inegável a mudança climática. O primeiro a sentir o efeito disso são os oceanos, que tem a maior capacidade de retenção de carbono, de tudo, mais do que as florestas. Sim. E o Brasil, nos últimos 4 anos, negou esse processo e parece que agora, com o novo governo, teremos, de fato, uma política voltada para a mudança climática, visando atenuar isso tudo que está acontecendo. Essas chuvaradas nessa semana são, sim, resultados dessas mudanças, porque as pessoas pensam que a mudança climática é aquecimento global. E não é só isso, né? A mudança climática, na verdade, você acentua os fenômenos. Você tanto tem mais quente como mais frio de uma forma mais intensa. Sem o que a gente chama de isostasia ou isotermia, que é o equilíbrio que o próprio planeta busca em equilibrar as temperaturas. Inclusive o pessoal está deixando de utilizar o termo aquecimento global para emergência climática, né? Exatamente. Então, em vez de mudança climática, agora põe emergência, porque já está aí tudo acontecendo, os furacões mais fortes, né? Chuvas mais intensas. Acabei de ver aqui agora que o INCAPER previu até fevereiro desse ano chuvas intensas no Espírito Santo, sem parar, né? Então, assim, quem negava até agora já está começando a ver que não era coisa de maluco, nem de poeta, nem de gente querendo ganhar dinheiro, né? Como foi dito nos últimos anos aí, é tudo ONG querendo ganhar dinheiro com isso, né? Então, de fato, as mudanças estão aí e pelo que foi colocado pelo grupo de transição ontem da área ambiental, com os ex-ministros tudo junto, a mudança climática, o reflorestamento de áreas, né, degradadas. O Brasil tem 12 milhões de quilômetros quadrados de pasto degradado, né?
Então isso tudo vai entrar num processo grande de reflorestamento, gerando trabalho e renda com isso, né? Economia se movimentando. Então, assim, a esperança voltou mesmo, de fato, para quem está na área ambiental, de que haverá uma política, de fato, voltada para atenuar a mudança climática. E até fiquei um pouco espantado que o GT de transição lá não falou da perda de biodiversidade, porque isso é uma ameaça gigantesca para nós, né? Para nós seres humanos que nos originamos dessa biodiversidade, né? O ser humano é simplesmente uma evolução dessa biodiversidade e conseguiu ter mãos e com as mãos manufaturar as coisas e por aí afora, né? E se a gente homogeneizar esse mundo, nós vamos passar a ter mais insetos, né? Passar a ter mais pragas, passar a ter mais tudo aquilo que nós, com o tempo, fomos aprimorando, né? Desde os organismos unicelulares até o ser humano com a sua extrema capacidade. Então, eu acho que o mundo se deu conta da mudança climática e da necessidade de um novo modo de vida, e o Brasil agora também eu acho que deve entrar num momento de campanhas e de tentativa de conscientização maior, principalmente do setor privado que lida com a agricultura, com as áreas, né, de desmatamentos e tudo, para que eles entendam que eles dependem disso, né? Os rios aéreos, né, que já são conhecidos da sociedade agora, é a fonte de continuidade da agricultura, né? Sim. Então, nas terras isso e no mar, eu acredito que a gente vai ter que achar caminhos para a pesca, diminuir a pesca industrial, melhorando a capacidade do artesanal, da sobrevivência do artesanal, e implantando áreas protegidas onde se consiga acumular mais carbono, né? O Espírito Santo tem, por exemplo, a Costa das Algas, que nada mais é que um depósito de carbono. Que é ali em Aracruz. De Serra, de Fundão até Aracruz. Fundão até Aracruz. De Fundão até Aracruz, e que é um grande estoque de carbono ali no fundo, e que segunda e terça-feira que vem agora nós vamos discutir o plano de ação para essa unidade. Junto com pescadores, com a sociedade civil. Serão 2 dias intensos de discussões para achar caminhos para essa unidade e para os pescadores que ali atuam, né? É o famoso plano de manejo, né? Que as unidades de conservação. Na verdade, o plano de manejo já está elaborado. Já está elaborado. Agora nós vamos fazer o plano de ação. De ação, sim. Como que nós vamos implantar esse plano de manejo com recursos da tragédia do Rio Doce, porque essa área foi intensamente impactada. Sim. E a costa como um todo, né? A gente não falou disso porque não há tempo, mas nós temos um impacto gigantesco. O pescado da costa capixaba hoje está todo contaminado. Se eu daria um conselho para vocês hoje é coma menos peixe e menos camarão. Isso no Espírito Santo? Principalmente no norte, né? Principalmente no norte, de Aracruz para cima. Depois de 7 anos afirmando isso e sendo negado, agora o laudo do perito, há 20 dias atrás, de fato constatou tudo o que a gente dizia e mais ainda. Até coisas que a gente não via, como contaminação por metilmercúrio, que é um elemento cancerígeno, que afeta principalmente as futuras gerações. Se vocês buscarem aí, dar um Google, como se diz no mal de Minamata, no Japão, né, depois de 20 anos do acidente, começaram a nascer crianças acéfalas, sem membros e tudo, que é fruto do metilmercúrio. E a costa capixaba está bastante poluída. Muito preocupante. Você sabe, Joca, que a gente fez na época dessa tragédia do Rio Doce, a gente foi fazer um documentário lá em Regência. Regência, as últimas horas antes da lama. É o nome do documentário. Dá o Google aí, entra no YouTube, que é bacana. Eu me lembro, muito bom. E a gente entrevistou o Sangalha. E o Sangalha, a lama não tinha chegado ainda. Sangalha do Tamar, educador ambiental e tal. Ele não tinha chegado a lama ainda e isso está no documentário, inclusive, ele fala claramente exatamente isso que você falou. Olha, a prefeitura já lançou um laudo que tem mercúrio, falou da substância arsênio, metais pesados. Metais pesados, ele falou, isso vai filtrar no solo, vai contaminar a agricultura deles, isso vai para os animais do rio. Quer dizer, aquilo que ele disse antes da lama chegar,
anos e anos depois é o que de fato está acontecendo. É muito triste. Né? E da parte dele foi algo empírico, assim, né? As universidades estão há 7 anos falando isso pra gente, a gente fez os termos de referência para as pesquisas, eles estão executando, e foi, obviamente, negado pelas empresas na justiça o tempo todo, e aí o juiz contratou um perito, a Econ, uma das grandes consultorias do mundo aí, e faz um mês que soltou um laudo preliminar ainda, então vai soltar mais conciso, sugerindo que não se coma peixe. Isso agora está todo mundo se reunindo já nos últimos 15 dias para ver o que vai se fazer para contornar esse problema. Né? É uma problemática, né? Problemática que precisa ser resolvida, não tem jeito. Ambiental, social, né? Porque muitas famílias, né, dependem daquele pescado ali para sua sobrevivência, né? E como não comer mais aquele peixe, como não comercializar mais... Né? Um estado cujo prato é a moqueca, né? Então, pois é. Ativo cultural, turístico, né? É complicado. É tradicional, né? Agora, Joca, nessa questão, você acredita que, além da proteção da biodiversidade, como você já deixou bem claro, que é um caminho óbvio e urgente, você acredita que a política do crédito do carbono, seja o carbono como está sendo utilizado agora, né, a terminologia, ou carbono azul, que é uma coisa nova, que envolve as baleias, as tartarugas e os animais marinhos, até o fitoplâncton, né, a biomassa que está no mar. Você acha que é um caminho viável para... É parte da solução ou é muito pouco? Não, eu acho que é o caminho, sim. O mundo está buscando os caminhos de como colocar recurso financeiro que não seja ficar doando aos países para fazerem o que querem. Então está se buscando mecanismos de comando e controle para isso. Você resgata tanto de carbono, então aqui tantos milhões ou bilhões, né? Então esse fundo mundial para fixação do carbono, eu acho que é a pegada, como se diz. E o Brasil tem tudo para isso, né? O Brasil não preciso nem falar muito aqui, né? Todas as florestas e as áreas degradadas, né? Que podem se transformar em fixadoras de carbono. Então eu acho que sim, porque é a economia que move o mundo, né? Sim. E a economia agora está dizendo isso, que tem que se fixar carbono, que tem que colocar recurso nisso, porque senão tudo vai parar, né? Então é uma mudança que não é fácil, porque se você imaginar você trocar todos os motores a diesel que existe no mundo, são décadas, são décadas. Eu, por exemplo, tenho um barco que tem um motor, o meu motor tem 70 anos, diesel, e não tem como colocar outro combustível nele, ele foi feito para isso naquela época, então vai levar muito tempo até todo mundo ter motor elétrico ou híbrido que seja, né? Isso não é assim uma coisa tão fácil, mas tem que começar. Não pode ficar nessa lenga-lenga que se está e sem troca, né? Agora o Joca falou que ele tem um barco, né? Muita gente... Veleiro, né? Você tem? Veleiro. Muita gente fala assim, meu sonho é largar tudo, ir para um barco, morar no mar, viver velejando. O Joca atingiu esse nirvana. É mesmo? Né, Joca? Joca hoje mora num barco, no veleiro, aqui fica aqui ancorado na Baía de Vitória, ali, né? Perto da Ilha do Boi, Ilha do Frade. E mora no barco mesmo, né, Joca? Como é que é essa experiência, cara? Como é que... Eu originalmente sou de Regência, né? Minha casa, de fato, fica em Regência, meu filho mora lá hoje. Em Vitória eu sempre aluguei apartamento e tal, e em 2018 eu resolvi trocar a prestação de um barco por aluguel, né? Um aluguel pela prestação, né? E comprei um barco antigo, um barco que veio de Singapura, na Ásia, e estou morando nele desde 2018. Tinha um hiatozinho de um acidente que eu tive, quebrei clavícula e tal, 6 meses, mas... Aí veio a pandemia, aí todo mundo foi para home office, eu fui para boat office. e gostei, estou vivendo a bordo. Mas assim, não é para qualquer um não, viu? E essas ventacas que tem dado aí? É tudo, é ventaca, as aventuras, é maré, problemas vários para se viver. E você tem que ser minimalista, você tem que começar a se desfazer daquilo que de fato não tem utilidade. Os espaços são sempre... exíguos, então você tem que ter aquilo que você precisa de fato. Já passou uma perrengue assim forte no... Já passei vários perrengues. Qual for que mais você falou, putz, esse perrengue aqui eu não sei se eu vou sair vivo.
Não, não cheguei a esse ponto assim. Mas, assim, mas já salvei pessoas que estavam num perrengue. Essa semana mesmo, 2 barcos, o mar jogou em terra e a gente ficou o dia inteiro resgatando. Os perrengues foram mais assim, uma vela que rasga lá fora e você fica na mão do vento sem saber o que vai acontecer. De fato, não tive nada grave. Assim. 3 metrinhos de onda. Exatamente. Uma decisão errada, de sair no dia errado, na hora errada. A gente faz isso às vezes também. Mas já passei perrengues piores que esses. E coisas boas, assim, no mar. Porque no mar, assim, tem, além das tartarugas, a gente, inclusive, já vimos algumas tartarugas de couro no mar, né? Verdade. A gente tem foto, inclusive, umas 2 ou 3 saídas, aquele bichão grande, inclusive, parecia estar dormindo. Daí a gente chegou perto, achando até que era uma baleia, de tão grande que era. E quando a gente chegou bem pertinho dela, parecia que ela estava meio dormindo, ela acordou, se assustou um pouquinho e afundou. A gente conseguiu tirar uma foto dela. Você já teve alguma experiência de trombar assim, né? De visualizar algum bicho que você... Eu vi as baleias, né? Entre o caminho que faço aqui para Santa Cruz, que é o mais comum, a gente encontra as baleias ali fora, na época delas, e... impressionante. Vários bichos, impressionante. A gente tá em contato com a natureza, né? O que a vela ensina pra gente, muito, é que você tem que ter paciência, porque quem te leva é o vento. Então, se você não tem vento, ou se o vento está fraquinho, não adianta você ter pressa. Eu quero chegar, não adianta. Não vai chegar. Não vai chegar. Então, e as marés também te ensinam a hora certa das coisas, né? Você não pode entrar, por exemplo, na Barra de Santa Cruz se não for na hora certa da maré certa, né? Então, velejar te ensina isso, a ter calma, ter paciência e principalmente a saber se virar, a fazer as coisas. Mecânica, conserto. Muitas vezes sozinho, né, Jó? Eu tenho cada vez mais velejado sozinho. À noite, você já velejou à noite? Lua cheia, já viu? É o que eu mais gosto, na verdade. Eu saio daqui de Vitória cerca de 10 horas da noite, assim, às vezes, e amanheço em Santa Cruz, 6 horas da manhã, né? E aí eu convido amigos, vocês estão convidados a hora que quiserem, para fazer esse percursozinho, que eu acho que é dos mais bacanas, sim. Iremos. Legal, com certeza. Experiência, né? Experiência que, com certeza... A gente tá volta e meia no mar também, né? Então, pra gente, não no veleiro, mas o veleiro realmente... Nem à noite, né? Eu não me propus a levar pessoas a ver baleia, porque o veleiro ele é lento, né? E você depende da direção do vento para se encaixar, e você vê o borrifo da baleia lá, até chegar lá. Até você chegar lá. Ela já está em outro lugar. Exatamente. Então, eu às vezes vou com o Alexandre Batalha no Promar, né? Grande Batalha, parceiro. Um trabalho bacana. E é isso, o mar é cheio de aventuras. Legal demais, né? A gente tá chegando ao fim dessa entrevista maravilhosa. Uma aula de ecologia aqui com o nosso professor. Joca, ídolo, referência. Referência nossa, a gente sempre, né, que fala de você com carinho, né? E é muito bacana, assim, é isso que a gente quer trazer para nós também, né? Que tipo de legado que você quer deixar, né? E aí eu gostaria de fazer uma pergunta para você, Joca, para essa geração que está agora, né, entrando nesse meio da conservação, né? Ou cursando universidade, né, seja biologia, oceanografia, enfim, ou no ativismo mesmo, ambientalista, qual a mensagem que você deixaria para essa galera que está afim aí de desbravar, de entrar aí em prol da proteção do nosso planeta? Qual a mensagem que você deixaria, Joca, em virtude aí desses, né, 40, 50 anos de trajetória sua aí, militando? Eu acho que as pessoas têm que buscar informação primeiro, não sair fazendo as coisas só pela emoção, pela vontade, está sempre se municiando de informação. Hoje ela está disponível com facilidade, nosso tempo não existia nada disso. E saiam do comodismo e principalmente busquem o interior um pouco, né? As cidades pequenas, os locais que ainda têm um estoque natural grande que pode ser ainda mantido, né? Porque o trabalho urbano é outro, né? O trabalho urbano é o controle do lixo, é o controle do esgoto, né? É o controle da poluição atmosférica, uma coisa já bem técnica, assim, bem comando e controle mesmo, né?
eu diria aos estudantes de biologia e áreas afins, assim, que saiam das cidades e busquem as áreas naturais ainda, convivam com essas áreas para depois saber o que fazer. Porque senão vai muita teoria, né? E a teoria é bem distante da prática, né? E eu queria também dizer para vocês que vocês preenchem uma lacuna na questão ambiental que é muito importante, que é a questão da comunicação, de saber levar à sociedade a informação, né, nas diversas formas que vocês fazem isso nos programas e agora com essa nova tecnologia do podcast, né, que está crescendo muito. Mas saber informar é uma coisa muito importante e acho que, modéstia à parte, foi uma das coisas que o Tamar investiu muito na comunicação, na imagem, de tentar chegar junto da sociedade e de estar sempre com a bandeira levantada ali de uma forma ou de outra para ir trazendo parceiros. Senão a gente fica trabalhando sozinho, se matando e a sociedade nem valoriza, nem sabe o que está fazendo. Então, duas coisas. Uma é a comunicação, aprimorar isso nas instituições, né, de saber falar para fora mesmo, não só para dentro, né, e sair da área urbana e ir para a área rural, natural e conviver. Passar acampado na beira de uma cachoeira 3, 4 dias sem internet, sem fone, sem nada, sentindo de fato a energia da natureza e se contaminando disso para poder defendê-la, né? Muito legal. Grande mensagem do Joca, pesquisador, ativista, né? E uma referência para todos nós. Queria agradecer a sua presença aqui, né? Ter aceito o nosso convite, nosso primeiro programa, podcast O Canal. E claro que vão ter outros vários. O Joca, tomara que se torne uma figurinha carimbada aqui do programa para a gente conversar sobre outros assuntos. Tem muita coisa para a gente conversar. O Joca é um poço de conhecimento. Então, futuramente a gente conta com você aqui também para outros temas, né? Fique à vontade para voltar quando quiser e achar necessário também. E agradecer também a audiência, a galera que está curtindo aí a gente no YouTube, no Instagram, no Facebook. Nosso primeiro programa, né? Primeiro de muitos aí, né? Primeiro de muitos, e é isso. A função é essa, né? Difusão científica, traduzir um pouco a informação que vem da pesquisa, que vem da ciência, que às vezes é um pouquinho complicado, as pessoas não conseguem entender, mas traduzindo, usando a terminologia certa, a linguagem correta, todo mundo entende, todo mundo absorve, consegue engajar também nessa luta da conservação ambiental, né? Que é importante também. Bom, é isso. Queria agradecer a todo mundo, o Joca, Sandrão, nossa equipe que está aqui. Agradecer o apoio também dos nossos patrocinadores, né? A Vale é um patrocinador nosso. O Banestes também, né? Que nos apoia. Então, sem eles, nada disso seria possível, nem a nossa parte de pesquisa, nem a nossa parte de educação ambiental, muito menos aqui o podcast. E deixar o convite para a próxima semana, mais um episódio inédito aqui do podcast, né, Sandro? Isso aí, com mais um convidado ilustre. Agradecer mais uma vez, Joca, aí, a sua participação conosco, abrindo com chave de ouro, pé direito, pé quente, Joca, né? Se a gente ficar aqui falando, né, a gente vai ficar rasgando cedo aqui, né? Não. Então, acho que agora dispensa mais comentários em relação à sua pessoa, à sua trajetória. A gente agradece muito. Eu que agradeço. E o Estado do Espírito Santo, né, o Brasil, né, agradece muito sua história de vida, Joca, desde lá que você começou lá, com o seu dojão lá, né? Gugel. Temos muita coisa, né? 40 anos teria que contar aqui. Vai contando aos poucos o programa. Vai ter mais deixando Vamos falar das nossas ações, de meus companheiros internacionais. Que Sim. a gente faz Olha, bacana. com a África, com a América Central. Olha, muito legal. Legal. Por favor, vamos fazer isso sim. Combinado. Tá certo? Ok. Beleza, galera? Até a próxima, então, com mais um podcast O Canal. Valeu. Até a próxima.